A verdade oculta, o que significa não poder comprar ou vender sem a marca da besta. Para desenvolver um estudo bíblico sobre o tema ninguém irá comprar e nem vender a não ser aquele que tenha o número da besta, é importante analisar o contexto bíblico, especialmente o versículo em Apocalipse 13h17. Vamos explorar o significado desse versículo, seu contexto e as implicações que ele pode ter em relação a sistemas financeiros modernos. Estudo bíblico: ninguém irá comprar e nem vender a não ser aquele que tenha o número da besta. Texto base: Apocalipse 13, 16, 18. Versículos: Apocalipse 13, 16, 18. NVI também fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravizados, fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. 1. Contexto do versículo. O livro de Apocalipse é uma obra apocalíptica escrita por João, que descreve visões sobre o fim dos tempos e a luta entre o bem e o mal. O número da besta é frequentemente interpretado como um símbolo de oposição a Deus e à sua obra. 2. Análise versículo por versículo. Apocalipse 13h16. Também fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravizados, fosse dada uma marca. Este versículo mostra que a marca da besta é universal, afetando todas as classes sociais. Isso sugere que a controle e a opressão serão abrangentes, sem distinções. Apocalipse 13h17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca. O ato de comprar e vender é fundamental para a vida cotidiana. A imposição da marca da besta indica uma forma de controle econômico e social, que pode ser um sinal de um sistema totalitário. Apocalipse 13h18. Aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Este versículo pede discernimento. O número pode ser interpretado de várias maneiras, mas a maioria concorda que é um símbolo de identificação, possivelmente representando uma lealdade ao sistema da besta. 3. Implicações modernas: o PIX e a era da marca. Com a introdução de sistemas de pagamento digitais, como o PIX no Brasil, muitos têm levantado a questão sobre o impacto dessas tecnologias em relação às profecias bíblicas. O PIX. O que é? O PIX é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo permite transferências rápidas e seguras 24 horas por dia. Potencial de controle: a centralização das transações financeiras pode levantar preocupações sobre privacidade e controle governamental. Em um cenário onde um sistema totalitário se estabeleça, o controle sobre pagamentos poderia ser uma forma de garantir que apenas aqueles que aderem ao sistema possam participar da economia. 4. Reflexões finais. A ideia de que ninguém irá comprar e nem vender a não ser aquele que tem o número da besta serve como um aviso sobre os perigos de sistemas de controle excessivos que podem surgir no fim dos tempos. O advento de tecnologias financeiras como o PIX pode facilitar transações, mas também apresenta desafios éticos e espirituais, especialmente em um contexto apocalíptico. Conclusão. Este estudo bíblico nos convida a refletir sobre a liberdade econômica, o controle social e a importância de discernir os tempos em que vivemos. A marca da besta é mais do que um símbolo, é um chamado à vigilância e à fé em tempos de incerteza. É essencial que os crentes busquem sabedoria e discernimento à medida que navegam por novas tecnologias e sua relação com as profecias bíblicas. A questão sobre quando a proibição de comprar e vender em relação ao número da besta ocorrerá, se antes, durante ou depois da Grande Tribulação, é um tema debatido entre estudiosos da Bíblia e teólogos. A seguir, apresento uma visão geral das diferentes interpretações sobre o assunto. 1. Contexto da Grande Tribulação. A Grande Tribulação é frequentemente descrita como um período de intensa dificuldade e sofrimento no final dos tempos, que precede a segunda vinda de Cristo. Muitas passagens bíblicas, como Mateus 24 e Apocalipse, falam sobre este período de aflição. 2. Interpretações sobre o número da besta. A. Durante a Grande Tribulação.
A maioria dos estudiosos acredita que a marca da besta e a proibição de comprar e vender se manifestarão durante a grande tribulação. Essa ideia é baseada em Apocalipse 13, 16, 17, que descreve a imposição da marca como parte das condições que os crentes enfrentarão nesse período. A marca é vista como um sinal de lealdade ao sistema da besta, ou ao anticristo, e a recusa em aceitá-la pode resultar em perseguição e dificuldades econômicas. B. Antes da grande tribulação. Alguns acreditam que a preparação para a marca da besta pode começar antes da grande tribulação, como uma forma de controle gradual da sociedade. Essa visão sugere que a tecnologia e os sistemas de pagamento digital, como o PIX, podem ser implementados como precursoras do controle totalitário que se estabelecerá durante a grande tribulação. C. Depois da grande tribulação. Há uma minoria que argumenta que a marca da besta e a proibição de comprar e vender ocorrerão após a grande tribulação, como parte dos eventos finais que levarão ao juízo final. Essa interpretação é menos comum, mas é sustentada por alguns que veem a grande tribulação como um período separado de eventos que culminam na segunda vinda de Cristo. 3. Conclusão. A posição mais amplamente aceita entre os estudiosos é que a imposição do número da besta e a proibição de comprar e vender ocorrerão durante a grande tribulação. Essa fase será marcada por um intenso conflito espiritual e físico, onde os crentes enfrentarão decisões difíceis em relação à sua fé e à sua sobrevivência. Independentemente da interpretação, o importante é que os crentes estejam alertas, preparados e firmes em sua fé, confiando em Deus durante os tempos difíceis. O estudo das Escrituras e a oração são essenciais para discernir os tempos e fortalecer a fé em qualquer situação. A Bíblia oferece várias orientações e conselhos para os servos de Deus sobre como enfrentar tempos difíceis, incluindo o período em que apenas aqueles que têm o número da besta poderão comprar e vender. Aqui estão algumas das principais diretrizes e princípios que os crentes podem seguir para sobreviver espiritualmente e fisicamente nesses tempos. 1. Manter a fé e a lealdade a Deus. Apocalipse 14h12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os crentes são chamados a permanecer firmes na fé, confiando em Deus e mantendo seus mandamentos, mesmo diante da pressão para se conformar ao sistema da besta. 2. Buscar sabedoria e discernimento. Tiago 1h05. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe será dada. Pedir sabedoria a Deus é essencial para tomar decisões corretas e discernir entre o certo e o errado em tempos de crise. 3. Preparar-se espiritualmente. Efésios 6, 10, 18. Este trecho fala sobre a armadura de Deus, que é vital para a proteção espiritual. Os crentes devem estar equipados com a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus, preparando-se para os desafios espirituais que enfrentarão. 4. Apoiar a comunidade de crentes. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. A união com outros crentes pode proporcionar apoio emocional e espiritual, ajudando a enfrentar os desafios juntos. 5. Confiar na provisão de Deus. Filipenses 4h19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Os servos de Deus são encorajados a confiar que Deus proverá suas necessidades, mesmo em tempos de escassez. 6. Estar preparado para sofrimento e perseguição. Mateus 24h09. Então, vos hão de entregar à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os crentes devem estar preparados para enfrentar perseguições e devem permanecer firmes em sua fé, mesmo diante do sofrimento. 7. Viver em santidade e obediência. 1 Pedro 1, 15, 16. Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade e a obediência a Deus são fundamentais para aqueles que desejam permanecer em sua graça e proteção. 8. Testemunhar a fé. Mateus 28, 2.19, 20. A grande comissão chama os crentes a fazer discípulos de todas as nações.
Mesmo em tempos difíceis, os crentes são chamados a compartilhar sua fé e esperança em Cristo, sendo luz em um mundo escuro. Conclusão: sobreviver em tempos de desafios extremos requer uma combinação de fé, preparação espiritual, apoio comunitário e confiança na provisão de Deus. Os servos de Deus são incentivados a permanecer firmes e a buscar a sabedoria divina, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre presente para guiá-los e sustentá-los.